tá? E assim, eu vou trazer para vocês, eu tomei um susto aqui com o áudio da chamada sendo gravada. Eu trouxe aqui para vocês os 10 mandamentos da redação nota 1000. Tudo que você precisa saber para tirar o seu 900 mais na redação, tá? Então, assim, vai ser muito especial, vai ser muito legal, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vão escrevendo aí no chat, que eu vou tentando olhar ao longo da aula. Então, eu trouxe para vocês um guia completo dessa redação perfeita do Enem, tá? Do rascunho até a sua nota máxima. Então, vamos começar pensando aqui no que é muito importante. Com A licença, redação da... pode falar. a senhora prefere que possam ligar o áudio ou eles digitam pelo chat? Pode ligar o áudio, levanta a mão e aí fala, pode ser. Show. Show, então vamos aqui. O que é importante, gente? Vamos já começar aqui, que é para dar tempo. A redação do Enem, ela exige o que a gente chama de precisão, tá? Por que ela exige precisão? Você pode escrever muito bem, ser muito criativo, não cometer erros de gramática, de pontuação, mas se você não seguir os critérios específicos da redação modelo Enem, você, infelizmente, não vai alcançar a nota máxima, tá? Então, é importante que vocês saiam daqui hoje à noite, tirando todas as dúvidas a respeito do que é essa redação nota 1000. Feito o rascunho, e aí a minha primeira assim, dica de fato para vocês primeira coisa que vocês vão fazer é olhar o tema da redação e planejar a redação de vocês, tá? Não vai deixar para planejar a redação e fazer o rascunho lá para o meio e final da prova, quando vocês já estão cansados. Isso não vai dar certo. Vai dar branco, você não vai ter tempo de revisar o seu texto, então isso não é legal, tá? Então, fez o rascunho. Feito o seu rascunho, aí sim, você vai se distanciar, vai ali resolver umas questões, para que você possa voltar para o seu texto e perceber o que você precisa corrigir, né? Quais são as revisões que você precisa fazer no seu texto antes mesmo de passar limpo, tá? E agora vamos, de fato, começar esse checklist. Eu trouxe aqui os 10 mandamentos, tá? Dessa redação. Primeiro passo, primeiríssimo passo. Você vai verificar se todas as palavras do tema foram empregadas já no seu primeiro parágrafo, tá? E de preferência na sua tese, na sua crítica central. Por quê? Você não quer zerar a redação e você também não quer tangenciar, nem fugir do tema. Então, é importante que você já escreva todas as palavras do tema na introdução da sua redação, tá? A única coisa que, de fato, pode ser copiada na redação do Enem, que você não vai perder ponto, é a frase temática. Então, você vai fazer uso do que a gente diz que é o quê? São as palavras-chave da redação. E a palavra-chave, geralmente, é aquela palavra que fica famosa. Por exemplo, aquela redação da violência contra a mulher, a redação da herança africana, a redação dos povos originários, a redação do acesso ao cinema. Por que geralmente a gente lembra dessas palavras? Porque são as palavras-chave. E são essas palavras que garantem que você não vá fugir do tema, tá? Então, todas as palavras-chave já devem aparecer no primeiro parágrafo da redação e estarem integradas à sua tese. E aí, lembrando, o que é a tese? É o seu posicionamento crítico. Você precisa já na introdução dizer que aquele tópico da redação é um grave problema para a sociedade, é um problema que é negligenciado dentro da sociedade brasileira. E aí, por que isso é importante? Porque isso vai mostrar já para o seu corretor que você entendeu sobre o que você deve escrever. E aí você também já estabelece a argumentação, beleza? Se surgir dúvida, galerinha, levanta a mão aí para eu ver e vocês poderem perguntar. Segundo mandamento desse nosso checklist na redação, e aí é muito importante. Esse aqui é um assunto que levantou burburinho desde o ano passado, tá?
certifique-se da qualidade dos repertórios legitimados da sua redação. E quando eu falo qualidade, isso não diz respeito a um repertório ser melhor do que o outro. Por exemplo, você não vai deixar de tirar 1000 na sua redação porque você citou um repertório que é um filme, que é um desenho, que é uma animação, e o seu colega citou uma lei, um dado estatístico, um filósofo muito famoso. Não. Isso não importa para a análise do Enem. Você pode fazer a sua redação todinha e só citar uma série, um livro, um filme, citar os Simpsons, citar... Como que era um desenho? My Little Pony. Você pode citar My Little Pony na sua redação e esse repertório vai valer. Quando a gente fala de qualidade do repertório, diz respeito a esse repertório não ser o famoso repertório de bolso. E aí, o que é o repertório de bolso? O repertório de bolso é um repertório que ele não tem aderência ao tema, ele não cola com o tema, ele não faz referência com as palavras-chave do tema. O repertório que você vai utilizar, ele precisa estar associado à discussão que vai ser proposta ali, tá? E aí, sim, existem alguns repertórios que entraram no modo ranço dos corretores, que é interessante que vocês evitem. Então, por exemplo, ninguém aguenta mais a utopia de Thomas More. Não usa a utopia de Thomas More, gente, pelo amor de Deus, tá? Mesmo que em algum momento você consiga torná-lo produtivo, não é interessante, tá? Então, assim, se a redação tem como tema desafios para a educação dos surdos no Brasil, você precisa de um repertório que faça ligação com o tema, ou na abordagem da educação, ou na abordagem, por exemplo, dos surdos. Claro que a aderência a esse tema, a cola, a liga com esse tema, ela pode ser construída diante da sua argumentação, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Não pode usar como fundamentação do seu texto aquilo que está nos textos motivadores, nem nas questões da prova, tá? Com relação aos textos motivadores, para que eles servem? Para que você perceba ali qual é a expectativa da banca, quais são as problemáticas que você deve abordar ao longo da sua redação. Então, apareceu no texto motivador, você não cita, porque não pontua. E aí, é importante, gente, que antes de você fazer o rascunho, você já dê uma folheada ali nas questões de linguagem e de humanas, para você ver se nenhum dos repertórios que você quer usar estão na redação. Fala, prof. Professora, em algum momento pode utilizar algum pedaço do repertório lá da proposta de redação que está sendo colocada na prova? Você pode, se ele não for o seu único repertório, se for para você ampliar aquela informação. Então, vamos supor que lá no texto motivador tenha um dado estatístico que você achou muito interessante, muito importante, e que se você unir com a sua argumentação, aquilo vai somar. Você pode usar? Pode. Você só não pode se limitar àquilo que está no texto motivador, tá? Isso é importante. O que pode ser repertório? Citação de especialista, filósofo, sociólogo, dados estatísticos, referências históricas, obras culturais. E aí, quando eu falo de obras culturais, estou falando de livro, de série, de filme, de animação, tá? Teorias filosóficas, sociológicas, questões da atualidade, por exemplo, a pandemia da Covid-19, essa questão, por exemplo, vídeos como vídeos do Felca, a prisão do Ítalo Santos, a Virgínia tá namorando com o Vini Júnior, tudo que tá na mídia, assim, é repertório, tá? Mas não cita o namoro da Virgínia com o Vini Júnior, não, pelo amor de Deus. Terceiro mandamento. Verifica se os dois argumentos que você colocou, que você vai utilizar, estão no final da introdução, se eles foram retomados no desenvolvimento e na conclusão. Fala, Duda. Pode soltar o microfone, Duda. Mas deixa eu ver aqui o que ela escreveu. A Duda perguntou se ela pode usar o repertório na introdução e se tem que retomar ele no final. Ótima pergunta, vamos lá. Sim, é muito importante que vocês utilizem um repertório na introdução. Por quê? O repertório da introdução, ele vai ajudar vocês a apresentar o tema. É obrigatório? Obrigatório não é. Mas leiam aí inúmeras redações de nota 1000 e ela vai ter repertório na introdução.
A retomada, ela garante o fechamento do seu projeto de texto. Então, é muito positivo que você faça isso. Então, vamos supor que você citou a Constituição Federal lá na sua introdução. E sim, tá? Pode citar a Constituição. Citou a Constituição Federal lá na introdução. A redação é sobre o meio ambiente. Aí você coloca assim. No artigo 225 da Constituição Federal, assegura-se um meio ambiente ecologicamente equilibrado a todos os indivíduos. Aí lá na sua conclusão, você vai dizer: diante daquilo que foi discutido, para que se cumpra a prerrogativa prevista no artigo 225 da Constituição, cabe ao Estado, tararã, 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 tá? Então, a retomada, ela garante a produtividade do seu texto e que não haja lacunas nem falhas no seu projeto de texto, tá? E aí, isso vale, essa pergunta que a Duda fez, acho que a Duda encaixa com o que eu estava falando aqui. Vocês precisam desenvolver 2 argumentos. Então, esses 2 argumentos precisam aparecer no final da introdução, porque eles vão ser antecipados, e eles precisam aparecer em cada parágrafo de desenvolvimento. Então, aqui no desenvolvimento, você vai ter desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, tá? Quem é meu aluno ou já me conhece, sabe que a gente usa a listinha que eu chamo de demo AI, que são alguns argumentos que servem para praticamente todos os temas e vai te facilitar, que é a desigualdade social, o egoísmo, a maldade humana, a omissão estatal. E aí a omissão estatal, gente, é a joia estatal da coroa. Pode culpar o Estado. O Estado é culpado de tudo. Ele é negligente, ele é omisso, tá? Então pode culpar. Antigos pensamentos, que são pensamentos retrógrados, que ainda impactam na sociedade hoje. Invisibilidade social. Então, lá na sua introdução, você vai poder dizer assim: diante disso, é importante discutir a desigualdade social e a omissão estatal como agravantes do problema discutido, ou como agravantes da violência contra a mulher. E aí, no seu D1, você retoma o argumento 1, e no seu D2, você retoma o argumento 2. E lá na proposta de intervenção, na conclusão, você retoma esses argumentos. Então, portanto, para que seja desfeita a desigualdade social e que se acabe com a negligência governamental, medidas precisam ser tomadas para combater a violência contra a mulher. Então, a banca, essa nova banca aí que voltou, ela pede, né, essa retomada dos argumentos na conclusão e, inclusive, que o aluno solucione os 2 problemas que ele apontou, o argumento 1 e o argumento 2. Vai dar um legalzinho aí para mim, pessoal, se está tudo bem, se vocês estão entendendo, tá? Faz um joinha aí, galera. Show! E aí, gente, essa retomada, ela garante que você não perda pontos na competência 3, tá? Vamos seguir aqui pro 4, tá? Desenvolva raciocínio lógico dentro de cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Tem aluno que pensa que é só colocar o repertório e já está valendo. Não, você precisa desenvolver esse repertório, pensar, argumentar sobre ele. Então, você precisa progredir as suas ideias, tá? Então, você vai apresentar o argumento principal. Então, vamos supor que como argumento principal, eu vou citar aqui omissão estatal. Omissão estatal. Falei da omissão estatal, eu preciso dizer, comprovar, fundamentar essa omissão estatal com um repertório sociocultural, certo? Então, vamos supor que eu diga ali que tem a lei, como eu já tinha citado, o artigo 225 da Constituição Federal. Isso se concretiza na realidade? E aí você pode construir um raciocínio lógico de teoria versus prática. A lei diz
que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Na prática, isso acontece? Não. Só que você tem que me dizer, tá? E aí, depois você tem que vir com o que está escrito aí, que são os exemplos concretos. O que é o exemplo concreto, gente? É eu comprovar com aquilo que falta na realidade o meu argumento. Então, vamos supor que eu estou falando de violência contra a mulher. E aí eu digo que o Estado ele é omisso e ele não cumpre o seu papel de proteger as mulheres. De que forma eu comprovo que o Estado é omisso? Eu vou dizer, por exemplo, que faltam delegacias de proteção à mulher em áreas mais remotas do Brasil, ou que tem poucas delegacias de mulheres espalhadas pelo Brasil. Então você vai mostrar como que essa omissão ela acontece. Uma dica muito legal, gente, para comprovar que funciona como exemplo concreto, e aí para praticamente qualquer tema, é você dizer que isso aqui, ó, ausência de centros por exemplo, tema desafios para a educação do autista no Brasil. Aí um exemplo concreto, o Estado é omisso. O Estado é omisso por quê? Por conta da ausência de centros de apoio a pessoas que fazem parte do espectro autista. Violência contra a mulher, ausências de centros de conscientização contra a violência contra a mulher. Então, qualquer tema praticamente, você pode sinalizar ausência de centros de apoio, ausência de políticas públicas específicas para lidar com aquele tema. Se for um tema mais físico, como a educação, por exemplo, vocês podem citar falta de políticas públicas efetivas que facilitem, enfim, o combate àquele tema. Passo 5, que já emenda aqui com o passo 4, né? Certifique-se de que você tem os exemplos concretos, tá? Então, o que é o exemplo concreto? Como eu já estava dizendo, é ilustrar os seus argumentos com casos práticos, com dados reais, com situações específicas, tá? Vamos supor, eu gosto muito de citar um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, vou botar o nome dele aqui. Sempre que eu falo de omissão estatal, eu cito Norberto Bobbio. É Norberto, mas eu gosto de falar Norberto, porque ele é íntimo meu já. Ele escreveu o Dicionário de Política. Nesse dicionário de política, ele diz que um Estado eficiente garante os direitos fundamentais da população. Na prática, a gente sabe que isso não acontece. Então, vamos supor que eu diga assim, ó. Diante desse cenário, a omissão estatal gera entraves no combate à violência contra a mulher. A esse respeito, Norberto Bobbio, em seu dicionário de política, afirmou que um Estado eficiente garante os direitos fundamentais da população. No entanto, isso não se comprova, visto que há problemas de segurança e proteção à mulher. Aí eu preciso agora trazer uma situação específica que fale disso. E é como é que eu posso dizer isso? Isso se comprova, visto que faltam delegacias de proteção à mulher nas áreas mais vulneráveis do Brasil, como no norte e em regiões ribeirinhas. Quando eu digo que falta isso, eu estou comprovando concretamente o meu argumento, tá? Fuja de coisa que é vaga, tá bom? Tranquilo? Manda um joinha aí para mim, para saber se está tudo bem. Ou solta aí se está chorando, se não estiver entendendo. Show, 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 show. Eu sou boa sim, é que vocês não têm dúvida ou que vocês já sabem mesmo? Vamos lá. Passo 5, mandamento 5 aí da nossa redação 900+. Confira a presença de operadores argumentativos. Que diabo é operador argumentativo, Isabel? São os conectivos que vocês precisam colocar onde? No início dos parágrafos, tá? Nos parágrafos de desenvolvimento e nos parágrafos de conclusão. Para a competência 4,
Você só tira a nota máxima, que é 200, se você tiver esses dois operadores argumentativos. Então, você precisa ter uma variedade de recursos coesivos intraparágrafo, que são esses dentro do parágrafo, tá? E pelo menos 2 interparágrafos, tá? Então, uma dica. D1. O que eu posso usar no D1, Isabel? E aí aqui, gente, não tem desculpa, para não esquecer. D1, você pode usar diante desse cenário. Tem sob esse viés também. Nesse contexto também gosto. D2. Não tem segredo. Além disso, tem o famoso ademais também. E conclusão, portanto, não precisa inventar moda, tá, gente? Não precisa inventar moda. Então, colocou esses aí, já garantiu os operadores argumentativos. Dentro do texto, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Dentro do texto, galerinha, deu ponto, coloca conectivo. Tá? Coloca conectivo. Fala da visão. Só lembrando, professora, que a aula está sendo gravada e o pessoal que não está anotando pode assistir depois, que eu vou disponibilizar o link. Show. A escola da matemática é show, galera. Então, ó, foca Vem aqui em para mim. cá que o resto é com a gente. Arrasou. Fala, Lívia. Isso que tu colocou, tipo, nesse contexto, no desenvolvimento 1, pode colocar isso ou pode colocar também, tipo, em primeira análise, para analisar os argumentos que você usou lá em cima, os problemas que você colocou na introdução. Certo, vamos lá. Qual é a grande questão do em primeira análise e dos sinônimos? Em primeira análise, em primeiro lugar, primeiramente. Eles não são operadores argumentativos. Por quê? O que é um operador argumentativo? O operador argumentativo é aquilo que conecta a discussão. Então, ele conecta o parágrafo seguinte com o parágrafo anterior. O em primeira análise, o em primeiro lugar e os seus sinônimos, eles não fazem essa conexão, eles iniciam a discussão. Então, eles não valem como operador argumentativo. Perde ponto se usar? De forma alguma. Mas também não ganha. Então, assim, o que pode acontecer? Pode acontecer de você se distrair e sem querer usar um operador argumentativo inadequado. E a competência 4, ela não perdoa erros. Então, assim, para garantir, a gente prefere o excesso. Então, troca o em primeira análise, o em primeiro lugar, ou primeiramente, por um diante desse cenário, nesse contexto, que aí você já garante ali a pontuação da competência 4. Mas não é errado, tanto que você vai encontrar redações de nota 1000 com esse tipo de conectivo, tá? Mas ele não funciona como operador argumentativo. E se eu usar um dos problemas que contribui ou um dos obstáculos que contribui? Mesma coisa disso que eu falei do em primeiramente. Porque, assim, do em primeiramente, ó, do em primeira análise, em primeira análise, né, que tu falou. A grande questão é a expressão que você utilizar, retomar a anterior. Para usar isso aí que você falou, de todo jeito você teria que dizer assim, ó, diante desse cenário, um dos fatores que precisam ser discutido é X. Tem que ter de todo jeito. Show? Posso continuar? Pode. Show. E aí, gente, ó, dentro, como eu estava falando, deu ponto, coloca conectivo, tá? E aí, uma estrutura legal que vocês têm que entender deixa eu adicionar uma folha aqui. Da redação. Existe a microestrutura. Davi, tu me diz aí o tempo, viu? A microestrutura da redação, tá? A micro e a macro. A macro é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A microestrutura
é a gente entender que cada parágrafo também tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então, introdução, aí desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai começar com seu operadorzinho argumentativo. Então, no D1, diante desse cenário, por exemplo, né? E no D2, você bota um a demais, por exemplo. Vai para o desenvolvimento. Aí você vai vir com um conectivo ou de oposição ou de concordância, vai depender ali de como você está desenvolvendo a sua argumentação. Então, aqui temos mais um conectivo. E tem que ter um conectivo de conclusão. Então, seu parágrafo precisa terminar com a frase conclusiva. Um assim, um logo, diante disso. Então, em cada parágrafo, gente, vocês vão usar, no mínimo, 4 conectivos. No mínimo, tá? Se tiver menos do que isso, 3 a 4 conectivos não é legal. Passo 6. Confira se a frase fecho de cada parágrafo de desenvolvimento apresenta tom crítico e está relacionado ao problema discutido, que é o que eu estava falando, que é a frasezinha de conclusão. O que é uma frase de conclusão de parágrafo que é genérica? Portanto, é notório que esse problema persiste e necessita de solução. Isso aqui é uma frase que serve para qualquer tema, não diz nada, não agrega criticidade, não agrega argumentatividade. O fechamento legal é aquele que retoma o tema e retoma o problema. Olha aqui um exemplo show. Assim, é inaceitável que o desperdício de água persista no Brasil e prejudique a população por negligência do Estado. Vejam que aqui a gente tem a retomada do tema, que é o desperdício de água, e a retomada do argumento, por exemplo, tá? Então, fujam, pessoal, fujam de tudo aquilo que é genérico, tá? Então, aqui, retoma o argumento, retoma a reflexão, mas não usa nada genérico. Então, cada parágrafo de desenvolvimento tem que terminar com uma reflexão crítica, com uma conclusão. Precisa fechar a linha de raciocínio, tá? E aí, essa reflexão crítica, como eu estava dizendo, ela precisa estar relacionada ao problema que está sendo discutido. Mandamento 7, passo 7. Verifiquem a proposta de intervenção. Gente, proposta de intervenção vale 200 pontos. E são 200 pontos que são os mais fáceis de vocês ganharem na redação. E não tem por que perder ponto na competência 5, tá? Elementos da competência 5 que vocês com certeza já estão aí carecas de saber. Agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade ou efeito, tá? Lembrando, deixa eu ver se está aqui na página, tá? Na página seguinte eu vou já dizer. Esses elementos têm as suas próprias marcas textuais. Então, por exemplo, por intermédio de, é uma marca textual de modo meio. A fim de, é uma marca textual de efeito, de finalidade, por exemplo. Deve, cabe, é uma marca textual de agente-ação. E os travessões e vírgulas são marcas de detalhamento. E vocês vão evitar o gerúndio. Sejam gerundofóbicos na redação, tá? Porque tem gente que faz assim, ó. Portanto, é evidente que medidas são necessárias para combater a omissão estatal e a desigualdade social no que diz respeito à inclusão dos surdos no Brasil. Para isso, cabe ao governo federal, instituição máxima que garante os direitos da sociedade brasileira, promover campanhas de conscientização, atribuindo verbas.
Esse atribuindo verbo que está no gerúndio vai dificultar a vida do corretor. Por quê? Gerúndio pode ser modo meio, gerúndio pode ser finalidade, e aí, na hora da análise, pode gerar uma confusão e o corretor não entender que você tem um dos elementos. Então, cancela o gerúndio na proposta de intervenção. E, gente, ó, não vamos nos iludir, tá? O corretor, ele tem, não sei se vocês sabem, que corrigir 200 redações por dia. Ele vai gastar, por redação, 3 minutos, tá? Então, você quer o quê? Facilitar a vida do seu corretor. E quando eu digo facilitar a vida do seu corretor, é deixar claro, deixar tudo sem dúvida. Então, esquece o gerúndio na proposta de intervenção. O corretor, ele tá morto de esforçado. Mas aí, tu teve o azar da tua redação, Davi, não sei falar isso. Tua redação é a 199 de 200, ali, ordinariamente. É a 70ª, 99ª. Nem sei se eu falei certo. O corretor já está vesgo aqui, gente, tá? Ele já está vesgo. Então, vamos garantir que ele vai ver tudo. Proposta de intervenção, o que é o agente? Quem deve agir? Governo, ONGs, escolas, mídia, sociedade civil. Governo é minúsculo, tá, galera? Governo é minúsculo, governo federal. Quem é maiúsculo é o Estado. Estado maiúsculo, tá? Governo federal minúsculo. Ministérios, tudo maiúsculo. Ah, uma informação interessante, importante, que não tem nada a ver com competência 5, mas eu lembrei agora. Citação de livros, filmes, séries e animações na redação. Os títulos devem vir entre aspas. Se você não colocar aspas, você perde ponto na competência 1, tá? Ação, o que deve ser feito, implementar, promover, fiscalizar, criar. Modo meio, como isso vai ser feito, qual é o recurso, então, por meio de, por intermédio de, tá? E quando eu for citar, deixa eu ver aqui, pronto, surgiram algumas perguntas, deixa eu ler aqui. Quando eu for citar um site, coloco aspas também? Não, se você for citar assim, segundo o UOL, segundo o site G1, não precisa das aspas. Artigos também não precisam de aspas, tá? As aspas são mesmo só para. Se você for citar a fala de um filósofo tal qual ela é, e para citar os títulos de livros, de filmes, de séries, tá bom? Só para isso mesmo. Faça um joinha aí se eu tiver entendido. Palavras em inglês também devem vir entre aspas, tá? Qualquer palavra estrangeira deve vir entre aspas também. Show. O detalhamento, pessoal, ele é uma explicação, uma justificativa, uma exemplificação. O mais fácil de detalhar é o agente. Só não faça um detalhamento genérico desse agente. Por exemplo, tem gente que quer fazer assim, ó. O Ministério da Educação, responsável pela educação no país. Aí é palhaçada, né? Se o detalhamento é para trazer uma informação a mais sobre aquele agente, dizer que o Ministério da Educação é responsável pela educação não está me dizendo nada novo. O que você pode fazer? Se a sua redação é sobre combate ao bullying, né? Nas escolas, a violência nas escolas. Vai dizer assim, ó, o Ministério da Educação é a instituição responsável por estabelecer diretrizes de segurança nas instituições educacionais, nas escolas. Foi o que eu fiz. Eu atribuí ao detalhamento do meu agente uma característica do tema. E aí fica show. E a finalidade é dizer para que, né, vai ser feito. Uma dica, pessoal, para abordar argumento 1 e 2 na intervenção, você pode fazer uma proposta só, em que a ação aborde o argumento 1, por exemplo, e o detalhamento aborde o argumento 2. Deixa eu ver aqui o que foi que escreveram. Muda alguma coisa se eu citar 2 agentes? Não altera a nota. Para o Enem só interessa um de cada, tá?
Por isso que eu acho mais interessante, aí é minha humilde opinião como professora. Eu oriento os meus alunos que eles façam uma proposta de intervenção com os 5 elementos que abordem os 2 argumentos. E aí é melhor você fazer um agente com 2 ações, uma para cada argumento, do que você fazer 2 propostas de intervenção. E aí só vale um agente, uma ação, um de cada, tá? Não adianta ter, tipo, 2 agentes, uma ação, um modo meio e não ter finalidade, por exemplo. Não vale. Aqui eu já citei as marcas textuais. Ó, tá perguntando aqui se perde ponto se escrever governo federal com letra maiúscula. Até o ano passado, não perdeu ponto. E não veio nada na cartilha nova que não perde ponto. Mas eu nunca confio nas bancas, tá? Porque às vezes eles mudam as coisas de última hora. Mas não perde ponto, não, tá? Não, escrever governo federal assim não perde ponto, não. Passo 9, que a gente está quase acabando. Passo 9. Faça uma revisão ortográfica do seu texto. Então, fez ali o seu rascunho, você precisa ler com calma o seu texto. E assim, gente, ó, não escreve palavra difícil, palavra que você não sabe, não adianta, tá? Você do nada quer usar imbróglio na sua redação. Outro sim. Não sei escrever, não sabe escrever, não usa, tá? O Enem, ele não quer a redação mais rebuscada, das palavras mais bonitas e mais difíceis, não. Ele quer uma redação que aborde e argumente corretamente sobre aquele tema. Uma coisa interessante que tem aqui, eu coloquei, se você não sabe escrever uma palavra, você procura os sinônimos. E aí, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei depois. Depois eu falo. Eu ia dizer para vocês não terem medo de repetição, tá? Sobre rasura. Pode rasurar na redação, tá? Não tem problema. Então, vamos supor aqui que você está escrevendo estratégia na dúvida. Aí você escreveu estratégia com J. Sangue de Jesus tem poder. Escreveu estratégia com J. Faz de conta que você escreveu estratégia Mesma com J. coisa que fazer 3 ao quadrado é igual a 6. Eu vou dizer que é, assim, né? Que é um absurdo, mas eu nem sei, então. Enfim. Escreveu estratégia com J. Meu Deus, escrevi estratégia com J. Não precisa surtar. Risca o estratégia. Pode riscar. Isabel, não tem mais espaço do lado. Não tem problema. Escreve em cima. Errou, rasura, escreve em cima, não tem problema. O que não pode? Passar da margem, tá? Porque nada que vier depois da margem aparece para o corretor. E uma coisa muito importante, gente, não esqueçam os pontos finais, tá? Tá ali na conclusão, não esquece de colocar o ponto final. O aluno que esquece de colocar o ponto final é considerado que a redação dele é uma redação incompleta. E aí, olha que tragédia. Na competência 2, a redação dele cai para 80 pontos. Olha que triste. Então, fiquem atentos aos pontos finais. Antes de eu ir para o passo 10, alguma dúvida? Não? Show. Passo 10. Atenção à repetição de palavras. Vocês morrem de medo de repetir palavras. Gente, vamos lá. Palavras do tema podem ser repetidas ao longo da redação. O que você tem que evitar é ficar repetindo a palavra no mesmo parágrafo. Mas, tipo, a palavra-chave da redação é meio ambiente. Você não vai ficar caçando 35 sinônimos para meio ambiente. Pode repetir meio ambiente ao longo da redação, tá? Importante é que seja, de preferência, em parágrafos diferentes. E, inclusive, a repetição de palavras do tema ao longo da redação é bom para que o corretor perceba que você está no tema, tá? Use sinônimos, tá? Pronomes. Então, por exemplo, o meio ambiente é lindo. Ele precisa ser preservado, tá? Então, isso é uma substituição pronominal que evita o quê? Repetições que são desnecessárias, tá? Outra coisa é vocês usarem outros recursos. Então, por exemplo,
Criança, grupo social, menor, jovem, ela, tá? E evitem palavras rebuscadas, gente. O que eu tô falando de palavras rebuscadas? Imbróglio, revés, deixa eu ver se eu lembro, deletério, situação deletéria. Porque, primeiro, que são palavras muito estranhas, que podem fazer com que o corretor não entenda o que você está querendo dizer, e isso gera prejuízo para a sua argumentação. E são palavras que você não pode repetir. Mas, por exemplo, grupo social é uma palavra que é simples, que é do cotidiano, que aí você pode repetir na redação, tá? Show! Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Pessoal, últimos 10 minutos. Quero que vocês tirem dúvidas agora, tá? Aproveitar esses 10 minutos aí para vocês, por um acaso, perguntarem coisas que eu não falei, enfim. Essa é a hora. Um de cada vez, senão eu fico muito confusa. Escola da Matemática está com a mão levantada eternamente. Como foi, professora? A Escola da Matemática está com a mão levantada eternamente. E aí, pessoal, sem dúvidas? Ninguém quer perguntar nada? Para a gente encerrar esse checklist. Fala, Lívia. Se eu montar um modelo, juntando 2 modelos juntos, isso seria repertório de bolso? Porque eu escrevi uma redação e mandei para o corretor do meu curso de redação. Aí ele colocou a minha introdução e o meu desenvolvimento 1 como se fosse repertório de bolso. Vamos lá, repertório de bolso. O seu repertório só será considerado de bolso se ele não tiver conexão com o tema. Não existe nenhum repertório que seja prioritariamente de bolso, tá? Então, assim, na teoria isso não tem problema. O que você precisa é sempre garantir que o repertório que você está utilizando aponte para o tema. Então, assim, não... E assim, ainda vou ser muito sincero, vamos jogar sinceridade. Você vai usar 3 repertórios na sua redação. Para o Enem, você precisa ter um que preste. Então, se vocês lerem redações do ano passado, tem uma redação nota 1000, eu não lembro qual é agora, que ela tem um repertório legitimado, pertinente, produtivo e 2 repertórios de bolso. E mesmo assim ela tirou 1000. Por quê? Porque para a competência 2, ela só precisa de um repertório que preste. Entendeu? Então, assim, vocês podem ir sem muito medo, porque com certeza um repertório de vocês vai estar associado ao tema, tá? O que vocês têm que ter cuidado com o modelo pronto é ele ser muito genérico. Se for muito genérico, se for coisa que se encaixaria em qualquer tema, aí é que é o problema, entendeu? Fala, Duda. Deixa eu ver aqui. Tenho que tomar cuidado para a rasura, porque eu vi um menino que rasurou e ficou parecendo um coração e zerou a redação. Rapaz, a pessoa rasurar e parecer um coração. Rasura é só um traço em cima, tá, pessoal? Você rasura fazendo o traço em cima da palavra para mostrar que você cancelou a palavra, tá? E, pelo amor de Deus, não vão desenhar ao longo da redação, não. Nem colocar número aleatório, não vão colocar nome, nada disso. Fala, prof. Professora, se a senhora tivesse que dar uma dica, aquela dica assim que quando abra a prova, veja a sua foto sorrindo lá na prova, né? A imagem do pessoal lembrar de você imediatamente quando olhar aquele tema da redação. O que a senhora diria para a gente? Olhou o tema da redação, primeira coisa que você vai fazer é selecionar os 2 argumentos e selecionar os repertórios. Primeira coisa que você vai fazer. Porque isso diz respeito a planejar a sua redação. Chegou lá, o tema é desafios para combater a evasão escolar na sociedade brasileira. Primeira coisa, quais são as causas desse problema? Já desenha lá para você, já estabelece. Segunda coisa, quais repertórios eu vou utilizar?
Fez isso, galerinha, ó. Tá garantido, tá? Show de bola, show de bola. Gente, mais alguma dúvida para tirar com a professora? Perguntaram Professora? aqui, Davi, se eu tenho palpite para o tema, tá? Eu coloquei lá no meu Instagram, gente, @profIsaSilva, sete sugestões que eu tenho. Eu vou pedir para o Davi colocar lá para vocês o link da postagem, tá? Mas eu, Só compartilhar. particularmente, acho muito que vai vir alguma coisa assim associada aos jovens, aos adolescentes. Não sei, a gente tá sentindo esse feeling aí, né? Mas o INEP é doido, então a gente nunca sabe. Show de bola, professora. Parabéns pela sua aula. Aula muito boa. Obrigada, Eu que sou gente. de matemática, aprendi pra caramba. Imagina a galera que está estudando para fazer essa prova. Gente, então vamos agradecer, dar um joinha, vários joinhas para a professora Isa, né? E não esqueçam de segui-la lá no Instagram. Daqui a pouquinho eu coloco no grupo, tá? Qual é o Instagram dela, para que vocês possam seguir. Professora Isa, mais uma vez, muito obrigado, viu? E essa aqui, Eu que gente, agradeço, hoje gente. a gente está encerrando por aqui, né? Estamos encerrando por aqui, ir no shopping com o pessoal, né? Mas que Deus abençoe a todos e essa foi mais uma live da Escola da Matemática. Vem pra cá, que o resto é com a gente. Valeu, galera. Um abraço.